Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje estará aqui conosco o Jordanei dos Santos e nós vamos falar sobre doenças, infecções, gripes, vírus, pandemias, porque isso tem um significado maior do que o que a gente costuma imaginar, que é um resfriado. Sabe que na verdade aí acontecem muitas catarses através dessas doenças, infecções, vírus, gripes. E mais do que isso, ali é curado muitas energias densas que existem dentro de nós, às vezes até de outras vidas. Vem fazendo catarse, vem sendo colocado literalmente para fora de forma física. Então, gripes, resfriados, coisas desse tipo, pode ser coisas, na verdade, pode não, são coisas muito mais profundas do que a gente costuma acreditar. E isso nos faz refletir sobre a pandemia que vemos no mundo. Provocou, é claro, uma cura em ambientes profundos da humanidade. Nós vamos entender melhor tudo isso com a presença do Jordelei e com a presença de todos os nossos queridos membros de vídeo que já estão aqui esperando o momento de entrar em contato conosco. Sejam muito bem-vindos, lembrando, respondam, perguntem, interajam com a gente bastante no chat. Sexta-feira, após a live do portal, eu estava comentando com o Pedro, porque ele também teve Covid. E eu perguntei a ele, Pedro, quais as reflexões positivas que o Covid te trouxe? Né? E o Pedro olhou com aquela cara assustada, assim, como assim, coisa positiva? Né? Eu disse, não, sempre tem coisas muito boas. Eu tive resgates muito positivos, né? Eu tive alguns resgates muito profundos e muito positivos. E ele pediu, tá, me explica. E eu falei, toda doença, independente do tamanho e da dimensão dela, como um resfriado, como uma dor, né, Dor de cabeça, ela traz muitas, resgates muitas vezes. muito grandes. E o Covid para mim foi muito intenso, porque eu tive todos os sintomas prolongados agora. A Omicron, ela não foi só a Omicron que eu tive, eu acho que eu tive um resgate do vírus anterior, porque eu fiquei 8 dias de cama, 7 dias de cama, com muita febre, muita dor no corpo, mas alguém que já fez esporte de louco, assim, né? Esporte ao extremo, como eu fiz, não suportar a dor no corpo, acho que dá para ter uma ideia de como eram as dores, né? Isso nos leva a ver o quanto faz a humanidade trazer um resgate profundo com a pandemia, né? É, dores de cabeça, ou seja, minha garganta ainda não voltou ao normal. Claro que fica muito explícito a todos que eu tenho algum resgate com a parte vocal, porque ela é frágil. Há muito tempo, aonde o primeiro ponto que a espiritualidade tenta me derrubar é na parte vocal. Mas os resgates, eles foram além do Império Romano. Os resgates espirituais, eles se deram além do Império Romano. Então dá para ter uma ideia da profundidade de resgates vividos. Há alguns anos atrás eu consegui estar já em alguns momentos vividos em Alexandria. Então, e agora eu consegui ir além disso ainda. E claro que todos eles são bastante trágicos, porque precisa ser resgatado o momento trágico dos desencarnes. Porque os desencarnes é que provocaram muitos traumas. Então esses traumas eles precisam vir à tona, eles precisam ser eliminado aquele resquício de dor que ficou, aquele resquício de amargura. Então isso fica gravado nos nossos perispíritos, fica gravado no nosso registro, né? E eles precisam sair para que a gente possa vibrar um pouco melhor, para que a gente possa tirar um pouco da carga que está em nós. Eles precisam vir à tona, e a melhor forma é a doença, porque a doença é a transmutação.
por isso que, quando as pessoas adoecem, a primeira coisa que a gente vai é correr para que se cure tudo. Claro que a cura é necessária, mas vamos respeitar o tratamento que tem por trás. E mais do que nunca, Pedro e colegas, eu lembro do Chico, porque o Chico tinha um problema grande no olho. E, ao mesmo tempo, junto do Chico, ali pertinho do Chico, existia um médium chamado Zé Arigó, que recebia o Dr. Fritz. E o Dr. Fritz dizia, e o Arigó também dizia, que podia curar o Chico. Que eles tinham a possibilidade de curar o Chico. E sabe o que o Chico dizia? Não, eu não quero que cure. Porque esta dor eu aprendi a conviver. E se vocês tirarem essa dor, poderá vir outra. E essa outra talvez eu não saiba conviver com ela. Uau, quanta sabedoria, né? Essa passagem do Chico realmente é impressionante. Que era um dos problemas graves dele, né? Era o olho. E quando começou a afetar muito, né? O Chico realmente chegou a sangrar, o olho dele sangrava mesmo, né? Era uma doença muito grave. E Emmanuel chega para ele e pergunta por que ele estava sem trabalhar. Ele falou, não, mas você não está vendo, meu olho está sangrando, tal, eu estou sentindo muita dor, tal. Aí ele falou, mas você tem outro olho. E era justamente o Chico tinha essa concepção, que era justamente para que ele ficasse, né, numa estrada reta, para que isso não tirasse a atenção dele, o foco dele, da missão que ele tinha. Um dos mentores que está acompanhando ali, o André Luiz, fala assim, eu vou até ler o trechinho. Enquanto os encarnados gozam de excelente saúde física, raramente compreende grandes lições evolutivas. Mas em seu leito de convalescência ou seu leito de morte, as pessoas são mais gentis e mais humanas. Doença e dor desfazem lentamente pesadas paredes da indiferença e do orgulho construída por anos e anos. Então, uma maior compreensão se torna possível. Perfeito, Cris. E veja, nós estamos falando de uma era de regeneração que a gente está entrando. E a espiritualidade quer que a gente acelere a regeneração interna. Veja que eu estou há meses, se não anos, falando que a regeneração é interna e não externa. Lá, o Lar de Juliano, ainda lá no Lar de Juliano, eu falava da tal reforma íntima, que a gente tinha que trabalhar dentro, não era fora, era dentro. As pessoas ficavam loucas comigo quando eu dizia, nesse negócio de acordar em terceira dimensão, dormir em terceira dimensão e acordar em quinta, não existe. Eles ficavam loucos comigo, eu dizia, isso não existe, isso não vai acontecer. A não ser que seja aqui dentro. Eu sempre disse isso. E aí, agora, o que está acontecendo agora com a pandemia? Está todo mundo tendo que transmutar na marra, na dor. Está acelerando a transmutação humana. Está acelerando. E agora a gente lê o Chico, que escreveu lá em 1940, eu disse 50, e errar por 10. A gente está falando lá de 1940. 81 anos atrás. A gente está falando de um conteúdo de 81 anos atrás que se torna atualíssimo nos dias de hoje. E aí vem ainda pessoas dizer que os espíritos são repetitivos. Por favor, né? Isso é muito interessante, né, Jordi? Muito interessante. E a gente tem... Tanto que as próprias doenças mais graves, né, como câncer de tumor, é um expurgo das energias deletérias e densas que estão no nosso perispírito para que elas possam ser tratadas de uma forma mais rápida
as pessoas encarnam já com um cronograma estabelecido de ter uma doença pesada dessas, justamente para, puxa, como que eu vou tratar tamanha carga energética que eu criei em desequilíbrio? Então a única forma que eu vou conseguir fazer isso é ter uma encarnação onde eu vou ter um tumor ou um câncer. E eu vou conseguir tratar nesta encarnação, mas também vai depender da minha fé, da minha renovação, da minha esperança. Olha o quanto eu vou evoluir nesta encarnação, não só por me desfazer desses despojos energéticos densos, mas por renovar a minha fé, a minha esperança e, como o Cris nos disse, nos colocar em um local de maior humildade, né, frente ao meio e frente aos demais, né? Então, é uma proposta de grandiosa evolução que temos com todas as doenças em qualquer escala, seja maiores como essa, seja menores como algum resfriado, ou até mesmo doenças que para muitos podem ser bastante impactantes, como, por exemplo, o vírus que nós estamos vendo hoje, da Omicron e as outras variantes, né? Até mesmo o original. Eu vou levantar um questionamento talvez ainda mais intrigante. Quando um espírito ainda em estado infantil, criança, nasce com câncer, ou uma doença grave, então o espírito veio destinado, veio com compromisso desta doença, tá? Dessa transmutação. Não vamos esquecer a doença, dessa transmutação. Agora, todos os demais, eles trazem todos nós trouxemos em nossas células, as células com problemas, tá? Com possibilidades de problemas. Agora, alguns talvez nem tivessem a possibilidade de ter um problema como este. Mas como aceleraram tanto o processo de transmutação, trouxeram automaticamente a antecipação, talvez de 1 ou 2 vidas, em uma doença. E aí aquela doença se manifesta para antecipar situações futuras. E aí isso quer dizer antecipação de problemas. Então, veja que nem tudo era para ser assim. Mas sempre é para o melhor. Sempre é para o melhor. Uma vez um espírito disse que nesta existência, inicialmente, não era para eu ter a mediunidade que eu tenho. Ainda bem que tudo muda. É a segunda lei do universo. Um dos livros do Chico, que é Nos Domínios da Mediunidade, eles justamente assistem um desencarne de uma pessoa que está já no estado terminal, através de uma doença, e enquanto o que eles estavam mostrando para os espíritos que estavam ali aprendendo, era justamente que enquanto a família estava ali chorando, fazendo aquele clima, e eles, os outros espíritos ali trabalhando para justamente elevar o campo mental para que não afetasse aquela pessoa que estava ali desencarnando, porque tinha espíritos lá que estavam justamente chegando para dar parabéns para ela, porque ela tinha programado isso para justamente expurgar muita coisa, ou seja, em vez de eles estavam olhando, né, a fraqueza daquela pessoa, tinha os espíritos lá olhando justamente a coragem, a força e o amor, né, e a abnegação daquele ser que estava ali, e aos olhos humanos. Então, muitas vezes a gente quer materializar as expressões do espírito, mas ao invés, a gente tem que espiritualizar a matéria e não fazer o processo inverso. Então, isso que o Jorge falou é muito importante. Cristo, falaste tudo. Espiritualizar a matéria ao invés do contrário. Isso é de fundamentalíssima importância. Aqui tem uma pergunta. As doenças são meramente diretas, são mensagens diretas da nossa alma. É uma forma de trazer consciência e questionamento do porquê realmente estou doente. Exatamente. É assim, e os sintomas nos mostram muitas vezes em que área e onde que temos que melhorar. Eu compartilhei isso lá no Telegram do canal. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas conferências. Busco sempre trazer conteúdos enriquecedores, tá bom? Então fiquem muito bem, pessoal. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!